número de pessoas que estavam no celular. De 400 contados, 120 estavam no celular. E nós sabemos que é mais. Mas o impressionante é que ele está com o celular, ele está dirigindo e olhando o celular, e ele é uma presa muito fácil para bater ou ser batido, para atropelar. Existe uma coisa que é muito séria. Fala pessoal, Fernando Machado aqui, estamos começando mais um podcast Afiando o Machado. Aqui a gente recebe personalidades, autoridades, empresários, autoridades acima de qualquer coisa que vêm para trazer algum tipo de informação que contribui no teu dia a dia. E hoje a gente está recebendo aqui Moacir da Silva, ele é secretário de Mobilidade Urbana de uma das capitais mais queridas do Brasil e mais movimentadas nesta época do ano, que é Florianópolis. Aliás, a gente já postou lá nas redes sociais da F5 que a expectativa de turistas para 2025 e 2026 ela vai superar, de fato, os números dos últimos anos. E isso impacta diretamente na mobilidade urbana. A gente fala muito sobre a dificuldade de se locomover, não enfrentada apenas essa dificuldade por turistas que vêm para cá para curtir a cidade. Mas quem sofre mesmo é quem já vive aqui, que tem que sair cedo para pegar ônibus, para trabalhar, para chegar na empresa e para honrar com os seus compromissos. O turista ele está curtindo, então fazer o quê? Paciência. Agora quem vive a cidade enfrenta esse antagonismo, já que o turismo é uma fonte de economia, de renda para a cidade muito grande, de desenvolvimento, mas a gente vai ter que conviver com algumas dificuldades nesse período. Secretário, primeiro uma honra te receber, o secretário que também é empresário do setor imobiliário, já foi vereador, foi candidato a prefeito na cidade de São José, então tem vasta experiência dos assuntos públicos e também privados, a partir da empresa que tem. E hoje veio para conversar com a gente aqui sobre liderar, sobre comunicação, sobre mobilidade urbana. E é uma honra receber você aqui no nosso podcast. Tudo bem, secretário? Tudo bem, alegria toda minha de poder participar aqui, trocar algumas experiências, conversar um pouco sobre os assuntos. Eu acho que as diversas faces de determinados assuntos, e a mobilidade, e essa questão da temporada, do turismo e da riqueza, e de tudo isso junto aí, é muito bom que a gente reflita e pense um pouco, porque reflete no nosso dia a dia, mas de outras maneiras também faz com que a gente possa ampliar um pouquinho a nossa visão sobre esses temas específicos. Então é muito bom estar aqui para a gente poder abrir essa conversa e talvez começar uma discussão. Né? Radialista já foi, secretário? Não, já tem uma voz aveludada? Já me perguntaram isso inúmeras vezes, se eu já fui radialista, se eu não queria um programa, mas eu, por enquanto, não. Quem sabe mais na frente, ainda tem tempo aí. Eu sou otimista com relação à linha do tempo. Então deixa assim, secretário, deixa assim. Vamos lá, vamos começar falando de mobilidade urbana, mas depois eu quero trafegar por outros temas, saber também da tua rotina como empresário, como é que você construiu a sua empresa, como é que você vê hoje, né, as empresas de Santa Catarina, esse estado que é, sem nenhuma dúvida, o melhor estado da federação para desenvolvimento, para conhecimento, enfim, até para o turismo. Nós somos o melhor estado da federação. Sim, sim. E aí eu quero saber de você o seguinte, depois a gente entra nesses outros assuntos. Mobilidade urbana, toda vez que chega nessa época do ano, é o mesmo assunto, vira meme, vira piada, vira cobrança, vira opinião na televisão, vira cobrança no rádio. Os jornalistas adoram criticar a mobilidade urbana. E a verdade é que a gente vê, na minha visão, a gente vê poucas grandes movimentações para melhorar a mobilidade urbana, né? Grandes obras faraônicas, por exemplo. Quando a gente fala de ligação ilha-continente, a gente tem duas pontes que foram construídas há 30, 40 anos atrás e até agora nada mais caminhou para ter um novo acesso, por exemplo. A gente conseguiu construir elas há 30, 40 anos atrás e agora o que vai ser feito? Reabrimos a ponte Hercílio Luz. Tem, de fato, trazido alguma efetividade para a mobilidade urbana da cidade? Então a gente vai receber o secretário hoje para trazer a visão dele e o que está sendo planejado para os próximos anos. Reta final de 2025, como é que vai ser essa chegada de turistas? O que vocês estão esperando para esse ano, secretário? As estimativas são de que nós teremos aí em torno de 3 milhões de visitantes na temporada, que vai agora de novembro até abril, maio. Algumas pessoas nos perguntam de onde vêm essas estimativas. Vamos lá.
O aeroporto já tem isso mais ou menos confirmado, que devem passar pelo aeroporto mais de 2 milhões de passageiros. Lógico, uma grande parte dessa é turista e está refletido também no número de voos extras já confirmados que vão ser colocados, notadamente mais da América Latina para a região de Florianópolis. Se nós considerarmos isso daí, as estatísticas do que isso vem pelo transporte rodoviário mesmo, considerando ônibus, em torno de 600 mil, se for uma estimativa baixa, né? Vamos que o pessoal do Mercosul, a grande maioria, também vem para a cidade de carro. Então, nós teremos aí um acúmulo, e lógico, isso distribuído durante esses meses da temporada. Quando a gente fala de mobilidade, eu acho que nós temos que começar também uma discussão que é, Fernando, um pouquinho mais ampliada com relação a isso. Talvez uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta ponte não vai resolver. Eu acho que tem que discutir também os modais e discutir o que a cidade quer. Olha só, Florianópolis tem 68% de área de preservação permanente. Ponto. Isso é um limitante, indiscutível. A segunda questão, ela tem um maciço que atravessa a sua centralidade e divide a centralidade do centro da cidade, essa parte que foi a primeira a ser ocupada, e os outros bairros que hoje estão se adensando e qualificando, inclusive os nossos principais balneários. Esse maciço é um limitante, sem dúvida. Ele causa embelezamento, ele traz essas características que agregam um valor à nossa cidade e todas essas variáveis ambientais e sustentabilidade. Perfeito? Mas nos traz também alguns nós, né? Eu sempre digo que a mobilidade é um assunto que nós nunca vamos ganhar nota aprovado, ou está ótimo, 10. Ou está bom. Ele é sempre um problema, porque ele tem que ver a ótica de quem está usando. Aquele que está no carro, ele quer a sua mobilidade, a sua fluência garantida. Mas quem está no transporte coletivo, que é a grande massa, e hoje nós falamos, chegam ao terminal ou usam o nosso sistema de transporte em média de 240 mil pessoas. Isso é uma massa considerável. Por outro lado, é a capital que tem o maior número de veículos no país. E estima-se que esses 240 mil pessoas, eles venham à cidade, a grande maioria sim, é pelo ônibus, que isso é o dado do transporte coletivo. E usam, então, em torno de 10%, 15% do que é essa frota. Os outros 85% vêm de veículos. Então, nós temos que repensar, não talvez grandes obras, eu não estou nem discutindo, dizendo que não, mas tu tens que pensar todo o modelo. Qual é o modelo de ocupação dessa cidade e da ilha que nós estamos pensando? Mas hoje, a questão de educação, ela já promove uma cultura nas pessoas para que elas mudem o modal que elas utilizam? Porque até já se tentou, né? Quando, por exemplo, a ponte foi aberta, a prioridade era para o transporte coletivo. Sim. Né? E durou o quê? 6 meses, né? Sim. Porque faltou ali mentalidade. Eu lembro que quando na época eu estava na televisão, eu defendia, se as pessoas não entenderem que é mais vantajoso pegar o ônibus, vai dar uma chuva, ela vai tirar o carro da garagem. Né? Então, nessa linha de educação, você acha que Santa Catarina, você acha que Florianópolis tem cultura para mudar modal? Eu acho que assim, uma coisa é a cultura atual e outra coisa é nós termos um ponto de partida para a mudança da cultura. E a cultura, ela é mudada à medida em que são oferecidas essas facilidades dos modais. Vamos pegar por ponto. Quando tu pega transporte coletivo, é lógico que eu tenho que ter um transporte que tenha uma frequência, que tenha uma normalidade, que tenha uma qualidade, para tu dizer, poxa, eu vou confiar nele, ele me oferece uma boa qualidade, uma conectividade, que hoje é o grande problema. As cidades da Grande Florianópolis têm que ser tratadas como um único aglomerado. Certo? Então, juntando aí Biguaçu, Palhoça, São José, Santo Amaro e outros que fazem parte da Grande Florianópolis. Se tu não pensar isso tudo como um único sistema que integra, tu vais ter uma complexidade. Eu tive há pouco tempo conversando com uma pessoa extremamente influente de Santa Catarina e que disse, eu tenho uma funcionária na minha casa e ela, para chegar no Bom Abrigo, onde eu moro, ela vem da Palhoça, ela tem que vir ao centro para depois ir ao Bom Abrigo. Volta, então, né? Mas não dá de pensar que para cada local e cada bairro tu vais ter uma linha, tu vais estrangular o sistema viário só de linhas. Então tem modelagens que têm que ser repensadas, esse é um ponto. Mas com relação à educação que tu falasses, eu acho que nós temos que avançar. Por exemplo, a ponte, ela fecha final de semana para as pessoas caminharem.
ela é um atrativo fantástico. As pessoas vão lá caminhar. Então, isso é, sim, um indutor de mudança de cultura. Nós tivemos uma conversa essa semana com uma especialista que veio da Dinamarca para discutir um pouquinho a nossa situação. E ela faz algumas reflexões que são importantes. Em média, o que se considera uma boa caminhada aí para tu ir de um trajeto, um compromisso ao outro, 15 minutos, 10, 15 minutos. Para tu caminhar da beira-mar ao mercado público, que é atravessar a ilha, tu leva 15 minutos. E muitas vezes tu vais pegar um Uber na beira-mar, um táxi na beira-mar para chegar ao mercado. Todos nós. Então, a cidade tem tentado fazer toda essa mudança de cultura. Isso demora um pouco, mas ela se estabelece. Então, vamos lá. Nós temos à disposição da população hoje 2.000 patinetes. É o que vai estar sendo colocado a partir de agora, nos diversos bairros, mesmo nos balneários. Por mais que muitas vezes se use esse modal para recreação, para o lazer, é assim que nós vamos começando a mudar. Daqui a pouco a pessoa diz, se eu vou pegar o ônibus até o terminal, eu preciso até na beira-mar, não vou esperar o próximo, eu pego o patinete e vou até ali. Ou eu vou caminhando, dependendo do horário. Esse patinete é novo? Não, o patinete nós já temos alguns anos. Já temos alguns, mas agora vai aumentar? É um novo formato, uma nova empresa? Não, são as mesmas empresas, mas nós estamos aumentando o número de patinetes disponível e trabalhando já com a conectividade dos patinetes com o transporte coletivo, dando vantagens ou complementariedade de tu poder terminar o teu percurso no patinete e não pagar uma nova corrida ou pagar parte da corrida. Mas isso estão em fase de estudos já para ser implantado no próximo ano. Entendi. Isso vai criando cultura. E como que vai funcionar de fato? A pessoa paga o ticket do ônibus e depois pode continuar o trajeto no patinete? Nós ainda estamos desenvolvendo isso. Provavelmente, para aqueles que utilizam mais frequentemente o transporte, vai se dar, que sempre se diz, last mile, é a última milha que tu vais usar a bicicleta ou o patinete, mas que ele não pague a tarifa, o valor cheio, que ele pague 20%, 30%, desde que ele esteja cadastrado para usar o modal. Porque o modal ele tem uma característica que, nesse momento, não se adequa a qualquer um, né? As pessoas têm um determinado perfil, até diria assim, uma vibe. Tem aqueles que eles curtem, né? Vai além da classe social, né? Mas vamos lá, Fernando, vamos imaginar que daqui a 10 anos, aquele que está usando hoje com 18 tem 28, nós já mudamos a vibe. Então, nós já vamos ter pessoas de outras faixas etárias utilizando, né? Perfeito. A bicicleta não, a bicicleta já, se nós tivermos bastante disponibilidade, nós vamos avançar. Então, eu diria assim, nós temos que pensar sim, a mobilidade, ela é um indutor e um atrativo para a cidade, e essa cidade hoje, como tu falasse, ela é um foco, quase que um objeto de desejo no país e já se desponta para outros países, notadamente na América sim, na América do Sul sim, mas começar a pensar isso e começar a criar um movimento em favor dessa maneira de pensar diferente e de que maneira nós vamos viabilizar, eu acho que é o caminho. Muito bom. Voltando no tema dos patinetes, o que o senhor atribui de o uso não ser mais genuíno ou mais espalhado entre as classes sociais, as idades? Você falou de vibe, mas a questão financeira, o custo desse patinete, será que não impede as pessoas de utilizarem? Não, tu sabes, o custo, ele não é tão alto assim. Eu até não sei, eu sei os valores, eu já tive com essa pauta na mão, mas tu me perguntares agora especificamente. Não, secretário? Não, eu não tenho flexibilidade corporal para isso. Você lembra quando foram lançar os patinetes que teve um funcionário da prefeitura que caiu no meio da apresentação do patinete? Mas eu disse, não, eu vou treinar até que eu consiga, porque na verdade assim, é uma característica minha. Falta equilíbrio, secretário? Não, é assim, já para aprender a andar de bicicleta foi um terror. Eu ando de bicicleta, mas eu não tenho essa estabilidade. Mas eu tenho visto cada vez mais isso ampliar. Então não é realmente, que tu pensa patinete, tu pensa o quê? Jovem. Adolescente, vamos lá, o patinete só pode usar quem tem mais de 18 anos, porque tem que ser responsabilizado por aquilo ali. Nós temos hoje, para tu teres ideia, mais de 200 mil pessoas cadastradas com possibilidade de utilizar. Tá. E a utilização chega a 60 mil viagens, chegou em outubro, na média dos últimos 5 quilômetros. A bicicleta já vai até 8 quilômetros. Opa, então eu já tenho um embrião aí acontecendo, e acontece meio que paralelo ao movimento da cidade.
E aí essa consciência vai crescendo até que a pessoa começa a perceber, pô, mas o miolo da cidade, de repente, eu poderia ter mobilidade só do transporte coletivo, de caminhada e desses modais alternativos. Aí tu vai dizer para mim, pensando bem, é verdade. Então, ele é um processo. É esse processo que eu acho que nós temos que focar junto, lógico, com os grandes projetos. Né? Secretário, é uma realidade minha, é uma realidade de alguns colegas empreendedores, mas eu queria saber a sua visão sobre isso como fonte oficial da prefeitura. Com muita frequência, a gente perde um colaborador aqui, ali, acolá, e a justificativa é muito tempo na estrada. Prefiro fazer um projeto em casa, prefiro pegar alguma coisa mais simples, mas hoje me deslocar para ir para o trabalho já não faz mais sentido. Perco uma hora para ir, uma hora para voltar, e isso tem acontecido com mais frequência. Não somente por conta do tempo que essa pessoa passa no trânsito, né, mas também pelos custos que envolve toda essa operação. E Florianópolis hoje é uma capital onde, por exemplo, o home office ele se popularizou. Né? Grandes empresas trouxeram essa visão de que as pessoas podem ficar em casa e trabalhar. Então, quando é necessário que se vá até o escritório, muitas empresas acabam tendo esse tipo de dificuldade. E a reclamação sempre vem no tempo, né? O tempo, pegar o ônibus lotado, é uma hora para ir, uma hora para voltar. Eu estou numa cidade que preserva o cuidado com a saúde, então tá sempre essa discussão, né? Eu vou pro trabalho, eu vou ganhar meu dinheirinho, mas eu também tenho que cuidar da saúde, uma hora para ir, uma para voltar, isso não é saúde. Enfim, é uma realidade que acontece comigo e alguns colegas. Mas eu queria saber de vocês, existe dados com relação a isso, das pessoas não quererem mais oportunidades de trabalho, por exemplo, por conta da dificuldade do trânsito? Como é que vocês respondem os empresários que passam por essa situação? Vamos lá, eu não te traria dados aqui, eu trago um pouquinho de sensações e percepções. A cidade de Florianópolis também ela tem atraído um perfil populacional, um perfil profissional diferenciado. E eu vou te dar esse exemplo. Na área da tecnologia, nós somos hoje o Vale do Silício, então traz para cá uma categoria específica, mas junto com isso traz uma série de outros, de empresários, de pessoas que têm mais ou menos, eu quero qualificar um pouquinho. Vou te dar um exemplo claro, eu trabalhei muitos anos e também trabalhei na parte da saúde mental. E uma vez eu conversando com um profissional médico que migrou de São Paulo, onde ele ganhava 2, 3 vezes mais e veio para Florianópolis. E no hospital eu perguntei, pô, mas aqui, rapaz, tu tem chance de dobrar a tua carga horária e ganhar muito mais do que em São Paulo? Ele disse, não, eu quero exatamente meio período, que o outro meio período eu quero caminhar na praia. Porque eu vim por isso. Então, eu não estou desqualificando a tua colocação. E o pós-Covid abriu para as empresas uma possibilidade. Primeiro, parte dos custos fica na casa do seu colaborador e custos que são consideráveis, que no dia a dia tu vais perceber que na planilha isso despenca quando ele está em casa. E muitas modalidades se viabilizaram trabalhando em casa e outros indicadores de produtividade, por incrível que pareça, e se julgava que caíssem, elas aumentaram. Então, isso é uma das variáveis que proporcionou isso. Vamos lá, o segundo ponto, a questão da mobilidade do tempo, sem sombra de dúvida, é uma coisa que ela é um fator limitante. Mas das cidades, das capitais, ainda Florianópolis, saiu uma pesquisa recente, ela está entre aquelas que a mobilidade ainda é a melhor. Ou seja, ela é ruim, pode-se considerar que ainda é complexa? A par das complexidades que eu coloquei das suas características, mas ela ainda consegue imprimir uma diferença. Por outro lado, quem usa é um perfil diferenciado. Então, ele também é mais exigente, ele também quer mais, ele também já não quer se submeter a determinadas situações, e está certo. Então, tu vê quando a gente começa a conversar, como abre o leque da profundidade do que nós temos que discutir, né? Então, é lógico, se ele tivesse, vamos lá, o transporte, de novo, coletivo, estabelecido em toda essa região, com tudo isso que nós falamos, olha, era uma. Se os corredores de ônibus exclusivos tivesse colocado, é outra. Se eu fosse colocado em alguns pontos e aí os troncos de alimentação para a cidade ida e volta fosse linha direta, é outro. O sistema aquaviário
é uma questão que está sendo discutida e deve ser implantada. Então, é outro. Então, existe, sim, esse reflexo hoje é uma coisa que prejudica essa atratividade, mas também tem muito a ver com essa questão do perfil. Da decisão do próprio colaborador, do próprio profissional de não querer... Tu quer dizer uma coisa? Na nossa empresa, nessa que eu prestei serviços mais de 25 anos, nós tínhamos muito claro, de novembro até janeiro, fevereiro, a queda no número de colaboradores era enorme. Ele não queria continuar, porque nesse período ele preferia suspender o seu contrato e aproveitar o que a cidade tem para oferecer. Então, vejam, é um pouco diferente da gênese, da origem de quem ocupou Santa Catarina e que vem o perfil do hipertrabalhador, que o trabalho tem que ser... Ele começa a mudar um pouco. Essa qualidade de vida que as pessoas têm buscado, ele rebate bastante. Então, e Florianópolis, ela tem crescido muito essa atratividade na qualidade de vida. Então, ela tem que ser pensada nessa variável que eu diria que é sustentabilidade dentro das suas características. E aí, muitas vezes, a discussão ela vai contra o teu posicionamento ou modal que tu usa. Puta, eu queria muito mais fluência, mas eu abro mão pelo que é mais coletivo. Não sei se eu fico mais ou menos claro, entendi. Mas essa abertura, ela tem me feito refletir bastante com relação a isso, né? Então, eu quero dizer assim, a Prefeitura de Florianópolis, ela acompanha diariamente por câmeras, é quase um Big Brother, todas as principais rotas de entrada e saída na ilha, todas. Né? Então, qualquer interferência imediatamente é comunicada entre a equipe de reparos e manutenção, quando isso é possível. Mas uma pequena interferência, por exemplo, na Beira-Bar Norte, tu vê quase que trava um colapso. Mas como que tu vais agir de uma maneira diferenciada? Então, por mais que ela aplica algumas, eu vou dizer assim, ela tem usado instrumentos e colocados à disposição esses instrumentos para acompanhar, para fazer, mas as suas características afunilam nos nós que são naturais. Perfeito. Nós temos uma média de entrada na ilha, nós acompanhamos um índice dentro da secretaria que se chama o índice de empilhamento, ou seja, é a diferença entre os carros que entram e saem. Tu vai me perguntar, por que vocês acompanham isso? Eu preciso saber quantos entram e quantos ficam. E aí eu começo a saber, quando isso muda, que começou o período de maior atratividade de quem está migrando para a cidade, vão lá, através do turismo. São 100 mil carros, é a média por dia. Que ficam? Que entram. Por enquanto tem saído nessa média, 100, 90, 95 mil. Final de semana, esse número, ele cai. O índice, ele aumenta porque mais pessoas, e é lógico que tu vais explicar, eles vêm para as praias no final de semana, então eles entram sexta e passam, só saem domingo ou segunda de manhã. Esse número vai ficar extremamente agressivo quando a temporada efetivamente vai estabelecer. Qual que é a projeção? Quantos que entram e quantos que saem num período de temporada? Nós já estamos sentindo que agora já está aumentando 25% nos finais de semana. Já? Já. Né? E uma outra característica que os modais têm passado, por exemplo, o segmento do transporte turístico, eles têm evidenciado uma questão. Antigamente, 5, 6 anos atrás, eu estou te falando, 5, 6 anos atrás, a temporada ela só começava ali em dezembro, esquentou um pouco. Não, outubro tu já tens movimentos intensos nas praias. Não, acho que um mês atrás, algum empresário me ligou dos ingleses ou dos Jurerê, dizendo, tu sabias, secretário, que esta semana vão chegar 6 mil estudantes aqui de ônibus do estado vizinho? Eu disse, não estamos sabendo. Não, vai chegar. Eu até pensei que era blefe. Não, outro dia tinham 6 mil estudantes que vieram de ônibus no estado vizinho, porque era a operação saco cheio que as escolas têm, e escolheram um balneário de Florianópolis, e não era temporada. Então isso também tem mudado, essas características têm mudado. Florianópolis atraiu no último ano o equivalente à população de Tubarão.
no fluxo migratório. Bem, eu acho isso interessante, sim, mas tem que ter um planejamento que consiga dar suporte a isso tudo. Sim. Então, vê que a complexidade, quando a gente começa a falar disso tudo, é complexa. Hoje saiu para não te cortar, hoje saiu um dado que o Airbnb, nesse ano, deve deixar 4,5 bilhões de reais em Florianópolis. Veja só. Então, o que incomoda a mobilidade é também o que alimenta a nossa economia. É aquilo que eu te falei no começo, a gente fica nesses dois mundos. O Ironman, aí a pessoa, mas estraga, o Ironman projeta a cidade para o mundo. Né? Joga aqui uma tonelada de gente nos hotéis, nos restaurantes, nos bares, né? Lógico. O problema é a solução, né? Aí vamos lá. Vive dos dois lados. Aí vamos lá, o Moacir, ele é aposentado, ele veio para cá, aquilo lá, não interessa nada para ele, mas o Fernando é o empresário. O Fernando tem um hotel, tem um restaurante, ele também tem um aplicativo. Ele quer o quê? Pô, eu quero conciliar isso aí, por mais que tenha um nível de estresse. Trabalhar isso tudo para definir a vocação da cidade e definir que essa é a vocação e as pessoas têm que saber e partilhar isso, também é uma coisa... Perfeito. Importantíssimo. Secretário, restrições, já se falou isso no passado, vai restringir, fazer rodízio de placas, né? Passa pela sua cabeça isso ou a gente pode ficar tranquilo? Não passa pela minha cabeça. Eu acho que são medidas restritivas que causam mais ruído do que efetivamente solução. Resultado. Eu penso que trabalhar a cultura, trabalhar a educação é importante. Eu trago um dado que tu perguntando agora, eu vou te dizer, e é um dos problemas da mobilidade. Nós fizemos uma contagem pessoal, né? Botamos alguns técnicos nossos essa semana e vamos repetir nas próximas 2 semanas o número de carros que passam em determinada via, e nós fizemos na Padre Roma, porque ela é uma das ruas que alimenta o miolo da cidade. Sim. Na chegada. O número que passa e o número de pessoas que estavam no celular. De 400 contados, 120 estavam no celular. E nós sabemos que é mais. Mas o impressionante é que ele está com o celular, e ele está dirigindo e olhando o celular, e ele é uma presa muito fácil para bater ou ser batido, para atropelar. Existe uma coisa que é muito séria e volto a dizer, numa cidade e num estado que se diz que ele em educação ele é diferencial. Então nós temos um problema sério ali de costume para ser transformado, né? É vício mesmo. Querido, dizer assim, já olha... é vício mesmo. Espera mais 5, 10 minutos, responde tudo em casa, ou bota lá um multimídia que tu só aperta o botãozinho e tu vai dirigindo, tu estás olhando, tem alternativas, mesmo que não sejam aprovadas pelo Código de Trânsito. Mas existe sim, tem atividades que a gente tem que avançar mais, que é essa de exatamente... Eu nem sou da política da multa. Sim. Né? Mas em alguns momentos, quando a educação, a conscientização começa a não funcionar... E você está falando isso provavelmente para justificar que um acidente leve desse acaba ferrando com toda a mobilidade em determinados pontos da cidade. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Um acidente leve desse na Padre Roma, tu trava a ponte. Trava não só a ponte, tu trava São José, tu trava... Chega na Palhoça. É absurdo. Porque e é muito rápido, né? É muito rápido, trava imediatamente. Eu vou te dar um exemplo que tu deves ter sentido aí, eu acho que tem um mês e pouco, uma sinaleira não funcionou ali perto da Praça Celso Ramos. Vou te falar que depois que eu saí da televisão, eu quase não estou indo para a ilha. Mas olha só. Minha vida está aqui no continente. Para tu ver, aí tu dissesse uma coisa aqui no começo que é verdadeira. Cada um faz a pauta conforme o seu interesse, nesse sentido. Nós temos no break em algumas sinaleiras. O que é isso? Ela continua funcionando mesmo que não tenha energia. Porque nós sabemos que existem uns atos de vandalismo que eles roubam os fios. Perfeito. Por mais que a gente já fez uma série de medidas alternativas nas sinaleiras estratégicas. Por exemplo, a entrada da Mauro Ramos é estratégica porque ali é o corredor de 80% dos ônibus do transporte coletivo. Sim. Então, qualquer interferência ali, ele trava, eu diria assim, o mundo, trava a cidade toda. Ok, alguém cortou e interrompeu a energia. A sinaleira no break entrou, então não avisa no nosso centro de operações que ela não está operante, ela está operante. E ela devia ter parado às 2 da manhã. E por um fato muito positivo ou muito negativo, ela funcionou até às 6h30 quando ela brecou. Olha aí. Aí acabou no break daí? Acabou no break. 6h30 acusa. A manutenção chegou às 7h30, a cidade estava parada. E todo mundo que queria chegar nas suas pautas ou nas suas empresas de comunicação estava na fila. A pauta do dia foi toda a mobilidade.
e não um ponto, e não a amplitude daquele ponto ou a dificuldade de se fazer quando tem intercorrências. E não as por isso que eu abri essa discussão e ampliar uma discussão que seria mais ou menos como se dizia antigamente, um papo reto, uma conversa assim, gente, essa é uma característica, existem coisas que vão acontecer assim, tem coisas em paralelo acontecendo, tem uma série de coisas acontecendo nesse campo, mas nós temos que avançar muito, muito. Até explicar que foi só o roubo do fio, que não teve nada a ver com a infraestrutura. Qual é o teu sonho com a mobilidade urbana? Se você pudesse agora escolher... Topazio liberou o cofre lá, vai fazer o que você quiser, secretário. O que o senhor faria? Poxa, essa é uma sem pergunta... contar com aprovação de Câmara, sem contar com recursos financeiros, com investimentos, sem contar com discussão de direita e esquerda, sem contar com nada disso. Eu tenho tudo. Se o senhor pudesse fazer agora, o que o senhor faria? Eu abriria o leque nessa questão que eu falei. Eu acho que... estabelecer imediatamente na Grande Florianópolis, um transporte coletivo com frequência, eficiência e qualidade e com as tarifas extremamente atrativas. Ou seja, tu não tens nem o que pensar, tu vais pegar o transporte coletivo porque ele vai estar na tua porta, ele está de 15 minutos, ele tem qualidade, ele te leva onde tu queres e ele tem confiabilidade. Esse seria o ponto número 0, porque esse dá imediatamente um reflexo. Mas na foi mobilidade. Tentado fazer, né? Com o projeto Formiguinha, as linhas exclusivas do Alto Morro. O projeto Formiguinha é um sucesso. Ele é um sucesso. Vejam só, mas nós estamos falando da cidade. Nós não estamos falando da grande Florianópolis ou da região conurbada. Se tu não resolver a região conurbada, tu não resolve a região, a centralidade. E de nenhuma cidade, de nenhum município. Então, esse seria o sonho, trabalhar corredores exclusivos para ônibus, incentivar demais esse modal, mas também ampliar de tal forma a malha cicloviária da cidade e dos outros modais, porque a cicloviária também os patinetes todos usam, né? Sim. Que tu vais estar em casa e dizer, não, eu vou para o meu trabalho de bicicleta, está aqui, né? Então, existe uma solução, mas ela é a médio prazo, não aprofunda. E há uma discussão para baixar o valor de tarifa, mais subsídio do governo para baixar o valor da tarifa de ônibus. A gente sabe que tem diversos projetos, principalmente no verão, ônibus no final de semana na faixa. Tem essa ideia, porque toda vez que o Topazio ou outro prefeito traz essa visão, há uma discussão que está pagando as empresas de ônibus, né? Uma baita tolice, né? Porque isso favorece que mais pessoas utilizem o transporte coletivo, tirando pessoas da rua. Eu acho que essa é uma discussão sempre em pauta. Eu diria que antes da tarifa 0, a gente tem que pensar a tarifa justa e aceitável. Ela tem uma diferença. Porque a maioria da população, se tu dissesses, eu vou te oferecer aí uma tarifa de 5 reais que tu podes ir e voltar, os 6 reais ir e voltar, ela acessaria. Mas hoje não acessaria. Pela complexidade, não tem conectividade das diversas cidades com a centralidade de Florianópolis ou vice-versa. Como não tem, tu não tens opção. Então, ele também vai um pouco além. E é lógico que tu não podes pensar com o sistema se mantendo financeiramente, porque tem que entrar uma coisa que é uma concessão pública, então ele é um serviço público que está concedido. Então esse é o pensar. Não existe tarifa 0 quando tu vais imaginar, alguém tem que pagar. Ou tu vais pagar no imposto, a coletividade vai pagar por essa massa que vai utilizar e vai dizer, eu tenho consciência de que está sendo utilizado e eu estou pagando, todo mundo está usando e é o bem de todos. Ponto. Então a tarifa 0 de algum lugar sai. É outra questão que a gente tem que estar aprofundando. Então eu imagino que nós vamos avançar sim para projetos muito mais densos, porque essa solução passa por esse transporte, passa pela descarbonização, passa pela questão sustentabilidade, é muito mais amplo. A mudança da matriz energética do sistema, veja como, se nós vamos conversando, vai abrindo uma espinha de peixe maluca. Secretário, o que o senhor decidiu essa semana ou no último mês
que ainda vai ser realidade nos próximos anos? O que só o senhor sabe com relação aos projetos de mobilidade urbana eu não sei de se Florianópolis? Eu decidi alguma coisa semana que vai ser... O que o senhor decidiu essa semana, nesse mês, que só o senhor sabe e que vai se tornar realidade aí nos próximos anos? Assim, deixa eu te dizer algumas coisas que foram feitas. Essa semana nós distribuímos pela cidade 34 estações de pequenos reparos para o modal cicloviário das bicicletas, para tentar incentivar dentro dessa questão a utilizar e assim dar esse suporte. É muito pouco perto do que tem que ser feito. Então, acho que essas decisões, nesse sentido, elas vão refletir sim nos próximos anos e a gente tem trabalhado forte dentro de um plano cicloviário. Eu acredito, assim, não existe uma decisão dessa semana ou dos últimos dias que vão fazer esse reflexo, mas existe um fato novo que a classe que coordena a cidade sabe, mas que eu acho que a população em si não, que é uma assinatura de Florianópolis com a parceria de Cidades pelo Clima. Não sei se já ouviste falar. A comunidade europeia tem trabalhado forte em cima de uma agenda de redução das emissões dos gases de efeito estufa. E Portugal abriu essa possibilidade para algumas cidades e alguns países e cidades que são de língua portuguesa. Então, Florianópolis assinou essa parceria. Com isso, viabiliza recursos para estudos nessa área e muito mais para implantação nessa área. Eu acredito que muito dos financiamentos do Banco Mundial, dos bancos que estão ali fomentando esse desenvolvimento, eles vão ter isso como uma variável forte de análise. Neste sentido, sim, todos os reflexos estarão para as próximas gerações. E nós temos agora pautado já algumas reuniões aqui, desses especialistas de Portugal que vão estar discutindo toda a região da Grande Florianópolis, e esse é o nosso grande objetivo lá, porque tu veja, eu não vou resolver a situação se eu resolver Florianópolis, ou se eu resolver São José, ou resolver Palhoça. Se tu pegar as manchas de ocupação e esse calor, ou seja, que é medido quanto menos arborização tem, quanto menos qualidade nesse sentido tem na Grande Florianópolis, nós temos cidades aqui que já estão quase todas rosas e vermelhas. Então, eu acho que esse reflexo dessas decisões dentro dessa parceria e o que ela pode refletir na cidade, sim, vai rebater muito drasticamente na mobilidade, mas vai refletir na qualidade de vida da cidade e, por outro lado, olha só que absurdo no sentido de pensar positivamente, e vai ser novamente um vetor de atração de pessoas para a cidade. É verdade, vai se tornando melhor. Ele é um ciclo, tu vai investindo nessa área, né, e vai qualificando, tu vais qualificando. Então tu qualifica modais, tu qualifica mobilidade, sem necessariamente estar cada vez mais com obras obras enormes, viabilizando ou possibilitando um determinado segmento. Não que elas não sejam importantes, elas são importantíssimas, mas elas têm que caminhar junto com outros olhares aí nesse contexto. Há uns 4 anos, aproximadamente, eu ouvi do secretário Tiago Vieira, né? Se não me falha a memória, do governo Moisés, que ao final daquele ano a gente já teria o tão sonhado transporte marítimo na Grande Florianópolis. Eu ouvi do secretário numa entrevista que fiz. Bom, já se passaram pelo menos 4 anos, saiu Moisés, já está Jorginho já está construindo a sua reeleição, e o que a gente viu ali foi um catamarã turístico, né? A pergunta até eu não pesava tanto esse tema na televisão quando estava lá, porque a pergunta que eu faço Florianópolis tem de fato cultura para ter transporte marítimo aqui? As pessoas vão utilizar? A gente vê dificuldade de usar o ônibus, que nem são ônibus tão ruins, os que circulam por Florianópolis. São bons. Ônibus com ar-condicionado. A frota é boa. Com emissão de menos gás carbônico, enfim. É uma frota boa na Grande Florianópolis. Do que a gente acompanha por aí, é uma frota excelente, eu diria. Então, se a gente tem dificuldade da pessoa pegar um ônibus, a gente vai ter pessoas pegando um transporte marítimo. Você acha que tem viabilidade? Talvez não seja isso que esteja impedindo empresas de estarem aqui, porque sabe que as pessoas não vão usar. Vamos lá, vamos falar de 2 viabilidades, uma política e uma técnica. Tá. A viabilidade técnica, eu vi os estudos, isso a gente tem discutido quase que rotineiramente. Os estudos apontam para uma não viabilidade em função de uma tarifa que chegaria a R$50, 40 e poucos reais.
Ponto. Em algumas rotas propostas, como do norte da ilha até o centro, nós aumentaríamos o tempo de viagem em 20 minutos, 15, 20 minutos. A população... Aumentaria o tempo? Aumentaria o mais tempo lento, né? pelas paradas também. Pelas paradas. Quantas pessoas iriam optar? Não, eu vou continuar então no ônibus, no transporte coletivo. Ponto. Outra questão. Para tornar ele um pouco mais atrativo, eu teria que conectar com as cidades vizinhas. Já é uma ação que não passa pelo município, tem que passar pelo governo do estado. Agora, se tu me perguntares, tu acreditas que ele vai ser implantado em Florianópolis? Sim, ele vai ser implantado. Eu acredito, porque aí entra a segunda variável. Até porque isso está no senso comum das pessoas que ele é uma solução e a solução vai vir pela água, no aquaviário, né? Quem vai utilizar? Bom, vamos lá. A ideia, primeiro, é que seja feito um ponto entre a beira-mar norte e aqui, quase no centro multiuso de São José, ainda é Florianópolis, aqui antes do Rio Araújo. Porque aí dentro de Florianópolis ele faria esse percurso, certo? Eu teria que pensar lá os bolsões onde vai ficar os carros no lado do continente, o outro lado também, a não ser que tu caminhe até ali. Tem uma grande justificativa. Cobraçal e Campinas é o maior bairro que tem em São José, as pessoas podiam caminhar até ali e pegar. Eu acredito que vai ter um tempo que as pessoas vão usar, porque é novidade, vai ser bonito, é interessante, vai ser também um vetor para o turista vai querer fazer esse passeio. Mas existem outras características que hoje não é que inviabilizam, mas eles levam os estudos e os questionamentos numa profundidade maior. Outro ponto, eu estava conversando com os técnicos, as plataformas, por causa da qualidade, da característica do nosso subsolo marítimo, algumas vão ter 200 metros de extensão, porque não tem calado para o barco chegar, e em função dessa, eu vou dizer a palavra, não deve ser essa correta, mas morfologia, então nós teremos que ir com as plataformas muito longe. Então tu imagina assim, nós além de fazer todo esse espaço, fazer todo esse investimento, tu vai ter algumas plataformas ali, alguns trapiches de 300 metros para as pessoas. 300 metros? 300, 200, 150, dependendo da região. É viável isso, secretário? Vamos ser sinceros. Eu volto a pergunta para ti. É viável. Tecnicamente há uma não viabilidade. Politicamente, eu acredito que vai sair não numa plenitude, e sim num modelo experimental e inserido dentro do transporte público. Entendi. Ou seja, ele não vai custar esse valor, porque tu vais pegar aqui no Rio Araújo, aqui em Florianópolis, e vais até na ilha. Vais pagar o mesmo valor. É. Né? A pergunta que eu faço é porque sistema. As pessoas têm dificuldade de pegar ônibus. Sim. Não vão ter... mas isso, tu me perguntou e eu volto aqui. Qual seria essa visão de futuro? As pessoas vão pegar o ônibus, porque isso é uma questão de necessidade. Não há recurso que primeiro atenda às demandas se nós não repensarmos o modelo. Tá. E o repensar o modelo passa pelo transporte coletivo de qualidade e eficiência. Florianópolis começa a implantar esse final de ano o BRT, que vai ser do terminal da Trindade em direção ao Saco dos Limões até o túnel, deve chegar no Ticem. O primeiro braço. O segundo braço, que começa o ano que vem, deve fazer o inverso, pegando a beira-mar e vindo até o terminal. Então, vai abraçando o maciço. Então, tu vê, ali nós vamos ter, porque a ideia é com poucas paradas e maior fluidez e espaços exclusivos para ônibus. Tu começa a quebrar isso daí. Com certeza tu começa a quebrar, e quando isso se refletir em qualidade, em tempo... Muda a cabeça. Muda na hora, porque é uma questão assim. Então eu acredito que isso vai acontecer, primeiro por necessidade, segundo por qualidade e adequação. Boa. Deixa eu te perguntar dessa obra tão importante que eu estou chamando de nova ligação da ilha com a BR-101, que é a continuação da beira-mar continental. Obra envolvendo, inclusive, as duas prefeituras, as duas cidades. Que pé que tá? Eu vou falar primeiro o que nós sabemos de São José, que já tem autorizado o seu financiamento. Ela é uma obra, eu vou te dizer claramente, há 20 anos atrás eu fui secretário de planejamento de São José.
Nós já tínhamos reunião em São Paulo com alguns grupos para tentar viabilizar essa obra. Naquela época já. Então ela é uma obra não só da cidade, ela não é uma obra que tenha dono, ela é uma obra da mobilidade de toda a região metropolitana. Deve estar aí em fase agora de licenciamento e de aprovação, porque o próprio governo do estado vai fazer o aporte da contrapartida, porque a cidade de São José parece que não tinha condições financeiras para isso. Florianópolis está em fase de reavaliação do projeto, que já está mais ou menos esboçado, e dos estudos para depois implantar e fazer a implantação. Da mesma maneira que eu falei, os trapistes têm uma característica diferenciada no solo da parte de Florianópolis. Ele é bem mais complexo do que na parte de São José. E olha só, são contínuos, né? Mas a característica muda por lá de cá um pouquinho mais drasticamente, e aí vai um investimento maior, é uma extensão menor e um investimento maior. Então, também é um projeto que vai acontecer indiscutivelmente. E aí em cima, hoje eu tive uma discussão com uma arquiteta que trabalha essa questão da sustentabilidade, até antes de vir para essa reunião. E ela estava conversando sobre isso, tem que ser repensado inclusive a ocupação desse espaço que vai estar à disposição. E uma ocupação com qualidade, com a qualidade de vida das pessoas, com arborização, com um espaço que vai qualificar todo o meio, mas também a vida das pessoas, e não especificamente um determinado modal. Então, ali já a implantação efetiva de cicloviário, de espaços para que esses modais possam estar sendo colocados, mas qualificando os meios para isso. Então, uma boa arborização, um bom sistema de suporte para que ele possa. É essa maneira que nós vamos começar a mudar. Indiscutivelmente, eu te digo, nós vamos chegar nos patamares que nós hoje achamos quase impossíveis. Mas nós vamos chegar primeiro por uma variável assim, nós não temos saída. Eu não tinha alternativa, então é por ali. Depois a gente vai meio que, entre aspas, eu vou usar a palavra, eu vou me apaixonar pelo novo modelo e não vou querer mais retornar ao modelo antigo. Mas isso é um processo. Isso leva quanto tempo, na sua visão? Eu acho que não muito. Uma vida? Não. Dependendo da vida, a minha pode ser. Porque eu já tenho uma carreira mais andadinha ali. Não, eu vou ver isso com bastante tranquilidade, porque eu vou ser um centenário, isso aí vai estar muito bem implantado. Eu acho que é muito a cabeça de uma geração, como eu te falei agora, estatisticamente, aquela geração que hoje é jovem, daqui a 10 anos, é um adulto já bem estabelecido. Se ele mantém isso, é ele que vai ser o dirigente, é ele que vai ser o definidor, mas nós estamos com uma série de ações já começando agora. Eu estou te falando de um modelo do transporte coletivo que começou novamente a ser discutido com o governo do estado para integrar toda a região da Grande Florianópolis e efetivamente, isso já começou com perspectiva de financiamento. Mas começou o quê, secretário? Porque esse assunto também é outro assunto. Esse assunto já voltou 500 décadas, vezes. Eu já fiz 2 debates com todos os prefeitos da Grande Florianópolis e não tem jeito. O que trava ali? Sabe por que trava? É o ego dos prefeitos? O que trava ali? Tá, isso tu disseste, tá? Eu não vou dizer essa tua expressão ali, mas vou dizer assim, ó. As cidades, elas têm que olhar, abrir a janela e olhar que a cidade vizinha já é outra. E tá ali na sua janela. Vamos lá, tu pega um carro e me diz onde termina Florianópolis e começou São José. 90% nem sabe. Exato. Quando tu começar a pensar dessa maneira, e alguém aí tem que ser o governo do estado, porque ele é um ente que está sobre os outros. Que faz uma mediação ali, porque a região metropolitana ela já é legal, ela já é estabelecida. E digo, não, tem algumas ações que vão ser estabelecidas na região metropolitana. Então, como isso não aconteceu, porque, lógico, cada um começou a olhar o seu modelo, cada um começou a olhar o contrato que tinha com as empresas. Vamos lá, as cidades estão todas com contratos precários, com exceção de Florianópolis, as outras não têm licitação feita e não tem um contrato estabelecido. Então, é o repensar desse sistema como um todo, de novo, eu volto a dizer, ele foi empurrado muitos anos. Nós estamos vivendo uma situação que não tem mais como empurrar. Mas a impressão que eu tenho é que alguém está segurando, talvez por contrato, alguém está segurando essa oxigenação, né? Indiscutivelmente. Onde todas as regras serão claras para todos. Eu acho que tem uma série de variáveis. Não dá a impressão que tem alguém segurando? Não, assim, eu acho que tem uma série de variáveis. Primeiro, é prioridade administrativa. Vamos lá. Segundo, tu é prefeito e diz, eu sou prefeito 4 anos, eu não vou começar uma discussão. Eu não estou dizendo que é isso que acontece, mas eu estou te falando, nós estamos trabalhando assim hipóteses. Sim. Vou começar uma discussão que vai se concretizar daqui a 10 anos, vou gastar minha energia ali, talvez os recursos que eu tenho para investimento na cidade, esse repensar, vou comprar algumas brigas, alguns conflitos, isso sim.
né? Eu vou acabar privilegiando a outra cidade, o foco vai vir de lá. Pode sim, isso sim. Eu já participei dessas discussões inúmeras vezes enquanto secretário da cidade de São José. E já acreditei que eles fossem acontecer. Hoje é que eu te digo, em função de todo esse processo que a gente está vivendo, vai acontecer porque não tem outra solução. Entendi. Não tem outra solução. Vai ter que integrar. Vai ter que integrar. Sabe que uma vez eu acompanhei uma senhora que morava em Palhoça, sai de casa às 5 da manhã, pega toda a fila na BR-101, atravessa a Via Expressa inteira, desce no de 100, troca de ônibus para voltar para o continente. Volta para o continente. Mas eu te falei do exemplo. Era 2h30 para sair de casa e chegar no trabalho tendo que enfrentar. Eu te falei de um exemplo agora de uma pessoa que disse a sua secretária, ela mora na Palhoça, ela vem até o centro e vai ao Bom Abrigo. Mas tem aquela que mora na Palhoça e vem até o centro e vai a Biguaçu. Tem aquela que mora, vamos lá, Colônia Santana, que é o bairro onde eu nasci. Ele vem até o centro e do centro ele volta às vezes até para um bairro de São José. Então essa é uma situação. A minha secretária, por exemplo, em São José, ela teria que vir ou até o centro e voltar para São José. Ela optou o quê? Não, eu venho de carro. Tu vê, o Refino, ela vem de carro, ou ela vinha de moto. Então, por essa realidade que está evidenciando lá embaixo, eu não tenho dúvida. Não tem outra alternativa do que exatamente isso acontecer. E os olhares dos gestores, e quem faz os olhares dos gestores é a população. Perfeito. Porque a população, a hora que ela começa a indicar que ela precisa disso e que isso não está mais satisfatório, ela começa efetivamente a fazer essa mudança na mentalidade. Muito bom. E aí vai. Secretário, vamos aproveitar esses minutos finais aqui da nossa conversa. Assunto alto nível, conversa alto nível aqui com o secretário, que não está secretário de mobilidade. A impressão que eu tenho é que o senhor sempre foi secretário de mobilidade pelo nível de conhecimento que o senhor tem. Agora, deixando claro que já foi secretário de planejamento há 20 anos atrás, então já está nessa linha de construção de planejamento das cidades há bastante tempo. Porque às vezes a gente encontra pessoas que estão naquela posição, sim, né? Sim. E aí tem que correr atrás do prejuízo para entender minimamente o que está sendo colocado. E o senhor tem uma profundidade nos temas que é impressionante. Secretário, mudando um pouquinho agora de saco para mala, como é que é estar à frente de uma secretaria tão importante? Como é que é a rotina de um secretário de mobilidade urbana de uma das capitais mais desejadas do Brasil? Como é que é a tua rotina, secretário? Bom, eu não diria que ela é estressante, porque eu funciono muito bem em ambiente estressante, porque ele me provoca, mas ela é desafiadora, mas ela é extremamente interessante, e eu tenho partilhado isso inclusive com os nossos técnicos que trabalham conosco. Nós temos uma grande oportunidade, primeiro, de aprender cada dia mais. Segundo, de estabelecer alguns indicadores que reflitam e rebatam no planejamento. Terceiro, de analisar uma coisa, e eu essa semana mesmo, numa discussão, numa conversa com eles, gente, nós temos que aprender que para fazer um pão, um bolo redondo, a forma tem que ser redonda, não pode ser uma forma quadrada. Então eu tenho que quebrar a forma, eu tenho que quebrar a forma de pensar, eu tenho que quebrar a análise. Entende? Então é isso que a gente está desafiando. E isso é um ambiente muito bom. Eu gosto de trabalhar assim, de ser desafiado e de pensar diferente. Porque pensar da mesma maneira, tu vais me dizer, não funciona. Mas é lógico que eu tenho um período de latência para que isso comece a dar um determinado resultado. Né? E isso, então, nós temos que ter paciência. E aí, como é que o senhor administra esse período de latência? Porque na iniciativa privada, o senhor decide, dá o canetaço, está feito. Na pública, eu tenho feito essa pergunta com frequência para pessoas da iniciativa, que hoje é iniciativa pública, porque pessoas que vão da privada para a pública ficam algum período tentando se ambientar, né? Porque na privada você toma uma decisão, está decidido, do jeito que eu quero e vamos embora. Eu já ouvi respostas muito boas, assim, porque tu tem que convencer um batalhão de gente, né? Não é só você querer fazer, aí você tem que começar a entender o que as pessoas vão querer, mudar às vezes a ideia original para tentar encaixar. Como é que é esse Mas eu jogo, acho que isso eu tive muita sorte sempre. Mas eu imagino assim, eu sou engenheiro de formação e administrador.
e depois eu fiz pedagogia. Eu não sei se as 3 variáveis juntos ajudam isso. Contemplaram. Eu gosto de trazer para a mesa de discussão todos os envolvidos e discutir com eles os problemas e as soluções. Eu tenho visto um envolvimento que às vezes me surpreende muito, e é um envolvimento desde o estagiário, e meu estagiário, eu digo, você não é estagiário, para mim você é um profissional e se coloca como profissional e se apresenta como profissional. É informação. E aqui você tem a grande capacidade de agregar valor para a tua vida profissional que ninguém vai te dar. E é isso que eu quero te oferecer. E isso é feito com todos os profissionais. Quando tu nivela isso, tu traz para a discussão, tu cria uma estratégia, ou tu faz um planejamento estratégico que tu envolva, eu não tenho sentido essa dificuldade. Não sinto hoje na própria secretaria. Às vezes a gente tem algumas interferências, sim, nas outras esferas para analisar um documento, para dar um parecer, mas entendo que é normal em função da demanda. Existe muita demanda, porque, vê bem, tem uma diferença que o empresário tem que entender, e isso eu entendi muito bem. Na iniciativa privada, tu fazes tudo que a lei não proíbe. Então, tu pode fazer qualquer coisa que a lei não proíbe. Mas no público, tu só podes fazer o que a lei permite. Então, é muito mais sério. Porque, às vezes, se tu me disser, eu vou te dar R$1 milhão para a tua secretaria, eu vou dizer, eu não posso receber, a não ser que tenha uma lei que autorize. Tu vê, ela muda toda a lógica, então é lógico, o método é um pouco mais demorado e diferenciado, mas trazer todos para essa discussão, não só agora, quando eu estive à frente da Secretaria da Receita de São José, todo mundo dizia, vai ser um problema, um caos, não sei o quê. Em 2, 3 meses, nós tínhamos um time todo envolvido, valorizado, que sabia onde estava e sabia onde queria chegar. Quando essa provocação, o ser humano ele é criado por desafios e ele se joga num desafio que ele se sente importante. Mas que qual ele é grande. a sua metodologia? Quando você chega numa pasta dessa, quando você chega numa secretaria, qual é a sua metodologia, já que o senhor fez, além de engenharia, também fez administração? O que você leva lá para dentro de uma pasta pública, por exemplo? Quando tu discute planejamento estratégico, uma das premissas básicas é o envolvimento de todos os atores nas discussões, levantamento dos problemas, discussões e planos estratégicos de ação. Os planos não funcionam quando eles são montados e estabelecidos e empurrados de igual abaixo para o outro, porque tu não tem alguém que está dentro, envolvido dentro. Agora, quando tu é um partícipe de todo o processo e tu te coloca lá dentro, o teu pensar, o teu agir, o teu e tudo mais, e mesmo que os outros tenham opinião e tu vais discutindo e sendo moldado pela opinião daquele grupo, é o pensar daquele grupo que vai. O meu método é esse, é trazer o grupo para uma discussão e fazer com que ele perceba que às vezes a visão dele não é a visão do coletivo, mas no coletivo nós podemos ter muitas coisas interessantes ali. Quando ele começa a perceber, nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira e deu certo. Nossa, nós estamos avançando aqui. E aí tu começa a ganhar. O ser humano ele é movido dessa maneira. As empresas são movidas dessa maneira. Entende? Então, é sim uma ferramenta de planejamento estratégico, mas ela é adaptada e adaptável sempre a cada momento, a cada situação e a cada segmento que a gente vai trabalhar. Boa. Ela é infalível. O senhor tem uma comunicação impecável, uma oratória, um vocabulário invejável. Como é que você construiu isso, secretário? Vamos lá. Eu até agradeço por essas características que como diz outro, eu tomo o elogio e tento fortalecer mais essa questão. Eu sou de uma caminhada de comunidades, eu vivo a minha vida toda em comunidades, a minha vida sempre foi. E aí falar com as comunidades, eu dou palestras, eu animo comunidades e também vem muito da formação, de trabalhar com o público e de ser desafiado a isso. Isso faz com que a gente vai agregando um pouquinho dessas características ali. Eu lembro uma vez que me pediram para uma palestra para o segmento da saúde e eram profissionais de um grande hospital da nossa região. E a previsão era 500 pessoas na palestra. E eu posterguei. Eu disse para a pessoa, eu tenho compromisso nesse dia. E a pessoa disse, então tu me diz o dia que tu podes, que eu vou marcar no dia que tu podes. Rapaz, essa pessoa me cercou, eu agora não tenho escapatória. Aí eu parei e disse, mas eu só tenho um jeito, eu sou obrigado a dar uma palestra para 500 se eu quiser dar para 1000. Porque senão eu vou estar sempre falando para 20 ou 30. Então também se desafiar internamente e começar a trabalhar um pouco essas questões, eu acho que é uma das características que também fez com que isso pudesse acontecer. Os primeiros passos para quem tem dificuldade de falar, quais são na sua visão? Exercitar em casa, exercitar na frente do espelho, vencer os seus medos,
vencer os seus medos, começar a falar com pequenos grupos, 2, 3 pessoas, se expor. Não ter medo de se expor, porque o máximo que vai acontecer é tu não te sair bem. E ampliando esse grupo que tu vais te expondo, né? Essa ampliação, ela vai à medida de tu... Eu acho que a grande briga que nós temos é nós conosco, né? É nós com nós, vamos lá, são nozes. Primeiro nós com nós, né? A hora que eu me venço nesse sentido, mas aí tem uma coisa que eu digo, a pior coisa é um motivado incapaz. Então ele é um perigo, porque ele está motivado, ele vai fazer um monte de titica, vamos lá. A melhor coisa é assim, eu sei que eu estou motivado, eu sei que eu estou vencendo barreiras e obstáculos, então eu começo a me preparar. Perfeito. Então mesmo que hoje eu seja convidado para conversar sobre um assunto que eu tenho influência, a exemplo de hoje, indiscutivelmente eu paro 1, 2 horas, eu dou uma olhada em dados, eu reflito um pouco para tentar absorver o macro. Mesmo que tu me convides para falar de um assunto que eu já falei 20 vezes, eu sento de novo, eu estruturo de novo. Uma atualizada. E por mais que o reflexo do que eu botei no papel é o mesmo do que eu fiz lá, quando na prática, quando tu vais colocar em prática, ele muda, porque tu tens que estar atualizando isso. Eu acho que esse é o método. Está dentro de ti mesmo. Nós somos sempre 2 dentro de uma única pessoa. Nós temos que cada vez mais nos desafiar e vencer o nosso lado melhor. Eu gostei dessa visão porque a gente aqui em oratória, em comunicação, a gente sempre ouve falar, né, do medo do julgamento. Né? Eu falo e tenho medo de ser julgado. Mais recentemente eu estou desenvolvendo uma outra tese, que é o meu trauma que vem da infância, quando eu fui calado, ou eu fui feito ser calado por conta de que criança fala mesmo, a criança berra, a criança grita, a criança chora, e pelo menos os pais dos quais eu tive e tenho contato é sempre fica quieto, vamos lá, quieto, agora tá na hora de ficar quieto, agora tá na hora de calar a boquinha, agora tem visita, vamos ficar quieto. Então, você parece que é ensinado a não falar no período em que você está se desenvolvendo. Certo. E aí chega a idade adulta ou a adolescência, agora você tem que ir para frente da sala de aula e falar. Mas, peraí, vocês não tinham programado até agora para não falar? Sim. Aí eu venho para o mercado de trabalho, agora você tem que apresentar o projeto. Mas calma aí, eu fui programado para não falar. Eu tinha que falar baixo, eu tinha que ficar quieto, eu não podia me expressar. E agora eu sou obrigado a fazer aquilo tudo que é contrário ao que eu fui programado para fazer. E quando o senhor trouxe essa visão de os meus problemas comigo mesmo, acho que está um pouco alinhado com essa visão que eu tive. Por mais que alguém mandou eu ficar quieto no passado, é um trauma meu comigo mesmo, né? Uhum. Aí eu acho que mora o segredo da pessoa. Por isso que eu digo, começa contigo na frente do espelho. Eu gosto de, às vezes, eu fiz muito isso, porque eu tinha fobia de qualquer fala em público. Fobia de câmera de TV. Fobia de microfone, mas fobia, assim, de realmente eu perdi o chão. Então eu tinha que me vencer. Eu digo para as pessoas, para um pouco de olhar a tua história pretérita para justificar o teu presente. Então tu tens que olhar a tua história pretérita como aquilo que te fez ser dessa maneira, forte, desafiador, e aquilo que tu precisas mudar. Tem um momento que tu tens que dizer, eu vou ressignificar o meu olhar da história para me projetar para frente. É aí que muda. Por isso que o teu maior desafio é contigo mesmo. Eu muitas vezes olhei e disse, olha, eu quero dizer para ti que a partir de hoje isso vai mudar. E eu dizendo para mim no espelho. Ressignificando. Exatamente. E vai mudar e amanhã não tem mais essa história não tem esse lamento, não tem essa dor e tu vai cair na estrada. Pronto. Perfeito. Talvez eu tive que voltar lá umas 3, 4 vezes para brigar de novo comigo. Né? Mas isso tem sido muito eficiente. Brigar contigo mesmo funciona, secretário? Funciona muito. Funciona muito mesmo. Porque melhor que brigar com os outros, né, secretário? É muito melhor tu brigar contigo. E eu tenho feito isso, eu desafio, inclusive, meus filhos. Eu tenho 5 filhos. A isso eu digo, você tem que ser o melhor. E não fica olhando as marcas ali. Cicatriz é para te tornar mais fortalecido. Né? Agora, se tu tens ferida, primeiro cura a ferida. Porque a ferida não, a ferida ela te fere, ela sangra. Mas quando ela é cicatriz, ela é uma marca da tua história que tem que te projetar para frente. Perfeito. Acabou sendo mobilidade também, agora mobilidade de decisão, viu? Perfeito. Se fala muito do pior dia da tua vida, né? Sim. O pior dia da tua vida é justamente a maior força que você tem para fugir dessa visão, ele é o né? início de um novo tempo, de um novo pensar. Se tu pegares, eu tenho exemplos, cara, de pessoas que refizeram sua história quando eles tinham
todo um prognóstico para ser um fracasso. Eu digo, mas como que o miserável conseguiu? Né? Porque ele decidiu, eu não vou replicar a história. Eu digo para as pessoas, se a tua história ela não foi uma história que te faz sorrir, ou de alegria, ou de entusiasmo, breca e refaz a tua história, mas com olhar no que tu viveu. Tu não vais ignorar o que tu viveu. Então tu tens que saber, eu tenho essa característica, como tu falaste, eu tenho essa característica porque a minha educação trouxe isso. Pronto. Mas como ela trouxe, eu também posso fazer uma mudança de rota. E eu vou fazer, começando por mim. Perfeito. Cabe um pouquinho de política nesse nosso papo aqui, secretário? Eu acredito Cabe que um pouquinho de política, não? Acredito que sim. O que vai ser desse nosso Brasilzão no ano que vem? Vai ter polarização de novo? Eu sei que o senhor, além de secretário, administrador, engenheiro, também é político. Já concorreu à prefeitura, foi vereador. O que você está esperando da eleição do ano que vem Eu sonho com um país que não tenha essa polarização. Eu sonho. Eu acho que a polarização é terrível. Se tu pegar um círculo, os extremos estão lado a lado. Verdade. Entende? Então é só tu imaginar a figura geométrica do círculo, eles são vizinhos, quase de braço. E o que me preocupa não são as ideias que são estabelecidas nos extremos. É aquilo que as pessoas vendem dizendo que partilham daquelas ideias. E na verdade não é verdade. O senhor acredita nessas extremidades? A verdade ali, secretário, ou são dois bons discursos criados? Eu acho que hoje são dois bons discursos criados, mas que são alimentados por uma popularidade. A hora que nós pararmos, eu tenho dito para as pessoas, há situações boas dos dois lados, há pessoas boas dos dois lados e ideias boas dos dois lados. E é isso, a hora que nós tivermos esse bom senso de analisar tudo, sem eu ocupar uma posição e dizer tudo que não está nessa posição, eu sou inimigo mortal, eu tenho que parar isso. Eu não sou inimigo mortal de ninguém, eu não quero destruir ninguém. E nós temos famílias divididas, nós temos segmentos, grupos divididos, nós temos comunidades divididas. E não deveria ser. Tem que sentar na mesa todo mundo que tem opiniões diversas. Talvez tu vá me convencer. Entende? Então, eu vou dar exemplo, claro, eu acredito e eu quero, sim, uma economia que dê incentivo ao empresário, que possa gerar emprego e renda e riqueza, que essa transite, sim, mas eu também defendo que a gente tenha um olhar diferenciado para aqueles que nesse momento não têm essas condições, e o Estado tem que dar a mão e tem que fazer políticas públicas de inclusão, em determinados momentos, sim, de alimentar, mas que isso seja dentro de uma linha de acompanhamento, que trabalhe forte a educação inclui. Então, a polarização, ela realmente incomoda bastante. Mas acho que não leva a lugar nenhum. Eu pego alguns valores, eu não quero ligar nenhum valor para não dizer que eu estou me posicionando de um lado ou de outro, mas tem valores que as pessoas divulgam no discurso e a massa acaba acreditando e, na verdade, aquela pessoa não partilha aqueles discursos. Então, isso é o que incomoda na polarização. Entende? A impressão que eu tenho é que tudo é uma grande narrativa. Não importa o que aconteça, não importa o fato que esteja acontecendo, vem uma narrativa para justificar, para explicar, para mudar a visão daquilo, de fazer as pessoas ou acreditarem ou desacreditarem. Sim. Então tá tudo alinhado com uma boa narrativa. Nada que aconteça foge de uma boa narrativa. Às vezes tu pega o mesmo fato ocorrendo com um extremo e o mesmo fato ocorrendo com outros extremos. As explicações são todas distintas para validar, dependendo qual foi, quem foi, que a ocorrência foi de que lado, entende? Então tem uma validação. Todas as vezes que nós vamos aos extremos, a história já mostrou, ela causa esse tipo de interpretação errônea. Eu não estou dizendo que tu tem que ser morno. Não, é bem diferente. Tu tens que ter posição clara. E as posições claras, elas não precisam ser extremistas. Tu sabes certinho o que tu defende e tu pauta. Então, nesse sentido, eu acho... Nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo para que os extremos, eles vão perdendo força. Mas também ele é um processo. O processo de construção dessas linhas bem no extremo, ele também não foi do dia para a noite. Ele foi pautando, ele foi analisando comportamentos, analisando processos, analisando a comunicação, como é que isso foi pegando. Ele foi analisando a estratificação da população, onde pensam tais pessoas, como pensam, mensagens direcionadas, tu és a comunicação, tu sabes. Isso tudo foi criando uma massa que foi pensando igual e foi se agregando. Então também o processo inverso, ele demora um pouco também. Boa.
Secretário, obrigado pela participação aqui. Conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana de Florianópolis, Moacir da Silva. Agradeço de coração pela presença, por essa aula de mobilidade que o senhor nos trouxe e desejo que o senhor tenha muito sucesso diante dessa secretaria, porque o seu sucesso é a nossa agilidade de locomoção na cidade. Então, sucesso, secretário. Obrigado, e nós estamos sempre à disposição. O nosso trabalho ele é exatamente para agregar à cidade qualidade nas diversas versões e variáveis e faces que a qualidade tem. Obrigado a todos. Um abraço para você, obrigado pela companhia e até uma próxima.